Fala pessoal, beleza? Você está aqui no canal Dicas do Pasquale. Eu sou o Pasquale, Leonardo Pasquale, trabalho na Pasquale Solution, como alguns de vocês já sabem. Bom, o vídeo hoje é sobre bancos de dados, uma introdução básica sobre o que são os bancos de dados. Mas antes de eu começar o conteúdo do vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, você ajuda a gente a se manter aqui de pé e tal. Enfim, sempre produzindo conteúdo para vocês, beleza? Vamos lá, gente. O que eu quero falar são sobre os bancos de dados. Primeira coisa, eu quero explicar para vocês o que são e para que servem, o que comem os bancos de dados. Você que está se iniciando aí na área de tecnologia, principalmente desenvolvimento de sistemas e de software, já deve ter ouvido falar em bancos de dados, mas não tem a mínima ideia do que é. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso falar sobre a utilidade dos bancos de dados. Qual que é a utilidade dos bancos de dados? Imagina um sistema que todo mundo conhece, como o Facebook. Você acessa o Facebook lá e tá lá os seus dados do seu perfil. Se você clicar no perfil de um colega, vai estar lá os dados do perfil dele. Bom, o que acontece? Esses dados, eles não estão gravados em várias páginas e tal. Esses dados, no momento que você chama aquelas páginas, uma funcionalidade e tal, eles são extraídos em tempo real ali de um banco de dados. Então é isso. Qual que é a função do banco de dados? Armazenar dados, armazenar texto principalmente, só que de forma organizada, obviamente. Vamos dar um exemplo bem simples de banco de dados que a gente conhece do dia a dia, que é uma coisa bem banco de dados. Pega o Excel. O Excel é uma espécie de banco de dados. Claro que não é um banco de dados utilizado em sistemas, como a parte de storage de um sistema de dados, mas ele de certa forma é um banco de dados, inclusive muito parecido. Uma coisa que a gente vai ver bastante nos bancos de dados, pelo menos os relacionais, são as tabelas. E já vou explicar para vocês o que são tabelas. E as tabelas, o que elas têm? Elas têm linhas e colunas. Cada coluna tem um tipo de informação. Imagina assim, uma tabela de um banco de dados, ela vai estar, vamos supor, um cadastro de fornecedor. O que vai ter ali? Nome, razão social é uma coluna, a outra coluna é CNPJ, endereço e por aí vai. Tudo bem. Isso dá para entender. Então vamos lá agora falar sobre o exemplo mais prático, tirando essa coisa do Excel, de um banco de dados mesmo. Primeiro, o que eu preciso dizer para vocês é que existem hoje em dia dois tipos de bancos de dados no mundo do desenvolvimento de sistemas. Um é o tipo mais comum e popular e mais antigo, que são os bancos de dados relacionais. Dentre os bancos de dados relacionais a gente pode citar SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase, que é bem antigo, e alguns outros. Esses são os mais famosos. Existem os bancos não relacionais, também conhecido hoje como NoSQL, que na verdade significa Not Only SQL, não somente SQL, mas eu já chego aí. Na verdade, rapidamente, no passado existiam outros bancos de dados que o pessoal chamava de banco de dados não relacional, que não tem nada a ver com esses bancos de hoje no SQL, que o pessoal também chama de não relacional. Como antigamente existiam os bancos como DBF, que cada tabelinha de dados não tinha relação com outra, então era imagina, um pesadelo para trabalhar com aquilo. Mas no início ali dos sistemas, o pessoal de baixa plataforma e tal, usava. Então é uma coisa muito comum, não relacional, só que dos antigos também. Beleza, aí veio os novos agora. Vou dar um exemplo de bancos NoSQL, não relacionais, desses mais modernos. A gente tem MongoDB, muito famoso. Cassandra, também muito famoso. Tem alguns bancos, acho que o Dynamo da Amazon, também NoSQL, não relacional, que é basicamente por aí. Mas vamos se ater aos bancos relacionais. Bom, vamos lá, que é uma introdução, pelo menos para vocês. O que nós temos nos bancos relacionais e por que eles chamam bancos relacionais? Primeiro, eu vou falar o básico. Como eu já introduzi, falando agora há pouco, exemplificando com o Excel, é isso mesmo. Um banco de dados, ele tem várias tabelas. E cada uma dessas tabelas, que a gente chama de entidade, representa alguma coisa. Então, vamos lá. Um sistema tem um banco de dados do sistema, um sistema lá de compras, por exemplo. Então, o que eu tenho lá, as tabelas que eu tenho nesse sistema de compra? Eu tenho lá uma tabela de clientes, que tem todos os dados dos clientes, todos os registros, cada linha a gente chama de um registro, com as colunas representando cada tipo de dado, nome do cliente, telefone, qualquer informação que você ache vital
ali e única colocar. Nesse banco de dados nós temos uma outra tabela que é fornecedores, você vê, é um outro tipo de entidade. Tem lá razão social, CNPJ. Uma outra tabela de produtos, tem lá a característica do produto, nome, marca, fabricante. Então, você tem 3 tabelas. Por que chama relacional? Pelo seguinte, vamos supor, pegar um exemplo legal, nesse sistema de compras mesmo. Vamos supor assim, nós temos lá o cliente Leonardo, ok? Eu sou um cara que gosto de comprar coxinha e risole. Toda hora que eu compro coxinha e risoles, o dono da padoca, ele grava lá, Leonardo comprou uma coxinha e risole na data tal e pagou tanto. Pum, registra. Aí eu fui um outro dia, comprei lá um risoles e um bauru. Leonardo, vocês podem ver que eu sou gordinho, né, gente? Então como mesmo. Aí outro dia fui lá, comprei um bauruzão tal e mais um risole e coxinha. O homem registrou lá. Leonardo, tá. Agora pensem comigo. Será que esse homem, o sistema ali, na hora de registrar isso daí, ele vai gravar essa informação lá naquela tabela de clientes? Não vai. Por quê? Porque lá naquela tabela de clientes tem as minhas informações básicas. Aí eu preciso ter uma outra tabela que fica só as informações de compra. Vamos supor, a gente chama essa tabela de TB, de tabela, compras. E que informação que vai ter nessa tabela? Ela vai ter o meu ID, que é uma coluna que está ali dentro da tabela clientes, e o ID do produto que eu comprei, o valor e uma observação. Para exemplificar, pode ser qualquer coisa. E uma coluna com a data, essa tabela de compra. Que é assim, eu não preciso inserir um novo registro na tabela de clientes toda vez que eu compro e como um bauru. O sistema vai lá e coloca na outra tabela. Ele sempre usa o mesmo ID, que é o ID do Leonardo naquela tabela, né? Já vou chegar em ID para explicar para vocês. E ele grava lá, ó, o ID 12, comeu, tal, gastou tanto na data tal. Cada uma dessas informações é uma coluna nessa tabela. E assim vai. Então o que acontece? O que é relacional aí? É o seguinte, nós temos a tabela de clientes. Uma coisa muito comum que vocês vão ver em banco de dados e tabelas é que geralmente a gente usa uma coluna, tem várias colunas, né? Tem a coluna lá de nome, tem a coluna lá de endereço, idade, data de nascimento, no caso dos clientes. E tem uma coluna que a gente sempre usa para todo tipo de tabela, quase 99% das vezes, que chama ID. E aí a gente põe uma característica nessa coluna de que é o seguinte: a cada novo registro que você insere naquela tabela, ele cria um novo ID, o único. Então, o Leonardo, no caso eu tenho lá o ID 12. O Roberto, que vai ser cadastrado depois de mim, já vem automaticamente o ID 13. E assim vai. Sempre que eu precisar identificar um cliente, relacionar ele a alguma outra informação no sistema, eu não preciso pegar, registrar tudo de novo lá, os meus dados naquela tabela que eu quero registrar as compras, para falar, Leonardo, tô nos meus dados de endereço. Você percebe que não seria inteligente? Aí a gente tem esse lance de relacionar. O que eu faço? Eu vou criar na tabela de compras uma coluna que chama ID cliente. E eu sei que naquela coluna, sempre que eu for registrar algo, gravar um registro, uma linha, eu preciso gravar o ID do cliente a qual eu estou me referindo dessa informação. Então, naquela tabela, principalmente se referindo a mim, deve ter uns 100 registros de variadas compras que eu fiz em vários dias, de comilanças que eu fiz ali. Ai, palhacitos! Entendeu? É isso. Isso que é um banco de dados relacional, onde a gente pode relacionar a informação de uma tabela, de uma entidade, com outra, beleza? Muito simples. Aí é claro, gente, quando a gente vai criar uma tabela, nós podemos definir variados tipos das colunas que tem nessa tabela. Então veja, vou falar dos tipos mais comuns. Essa coluna ID, por exemplo, que eu mencionei, que é dos números, ela é do tipo numérico, que geralmente a gente chama de int, que é uma abreviação de integer, que é de inteiro. O meu nome, a coluna nome cliente, é um tipo de coluna geralmente chamado de varchar, nvarchar, tem alguns bancos de dados que usam ntext e tal, isso tudo você pega na internet rapidinho. Mas o mais comum, o mais conhecido é varchar. E aí é legal que você pode definir o tamanho dos dados, de caracteres que vão nessa coluna. Por exemplo, eu sei que nome, eles não vão passar nunca de 500 caracteres. Então, eu vou e defino lá, varchar
500. Por que eu faço isso? Na verdade, hoje os bancos já gerenciam muito bem isso e tal. Mas lá atrás, se você definisse lá, por exemplo, não definisse um tamanho ou fosse um tamanho máximo, ele ia ocupar sempre todo aquele espaço dentro do seu disco, aquele espaço em branco, ou aquele espaço que faltava. Vamos supor, o nome do cara chama Joaquim Teixeira, dá aí uns 30 caracteres. Só que se você definiu aquele campo que pode permitir até 500, ele alocava todo aquele restante de 430 caracteres, 470 caracteres que sobrava, né? Porque 30 é Joaquim Teixeira, mais ou menos, sei lá, não contei. Os outros 470 espaço em branco, ele gravava no banco de dados, no disco e tal. Então a gente tinha que tomar muito cuidado em definir qual que é o tamanho do campo. E aí com isso vinham alguns problemas também, porque, defini um campo e-mail com somente 200 caracteres. Matei o José Maximiliano da Silva Cortez, não sei o que, @gmail.com, que 500 caracteres o e-mail do cara. Aí, putz, vinha truncava, que a gente chama, que cortava uma parte da informação que não é bom. Então, assim, hoje os bancos de dados, o SQL Server, por exemplo, por mais que você defina um campo lá com 1000 caracteres, se você só usa 30, ele não grava aqueles 970 no disco. Só vai gravar quando for usar. Mas eles mantiveram ali aquele tipo de lógica, tipo, por exemplo, quando você definir um campo varchar e pôr o tamanho, você põe lá o tamanhinho bonitinho. Fica mais por organização, mais para quando outro programador ou um DBA vê e tal, ele vai falar, esse campo não aceita tantos caracteres, sei lá, né? Tem vários motivos. Aliás, eu posso estar errado, pode ser. Eu me lembro de ter estudado isso, mas pode ser que ainda faça sentido o tamanho que você defina. Eu tenho quase certeza que hoje não faz mais. Pelo menos no SQL Server, que é um banco que eu trabalho mais. Acho que o Oracle também gerencia muito bem isso. Um outro tipo de campo que existe para a gente definir uma tabela é um tipo de data. Hoje aí, não vou falar a data, senão vocês vão achar velho. Pensa aí, 07/12/1980, 17/5, meu aniversário, a hora que eu nasci. Isso é uma data, tem um campo de data lá. Aliás, esse vídeo não é velho, gente. A gente tá aqui em 2023, tá? 12 de março de 2023. É um vídeo bem recente, tá bom? Pra vocês ficarem tranquilos. Bom... Ai, palhacitos. Bom, gente, é basicamente isso. Eu falei dos tipos mais simples, mas tem uns outros tipos aí que eu não quero deixar muito complexo. Por exemplo, tem um tipo que chama bit, que ele só aceita 0 e 1. E o que é 0? O 0 significa false e 1 significa true. Geralmente utilizado para aqueles campos de checkbox nas telas, sabe? Aqueles checkbox, ó. Eu falando como se vocês soubessem o que é um checkbox. Alguns de vocês sabem, alguns não. Me desculpem. Checkbox, você sabe aquele negócio para ticar assim? É um checkbox, é isso. Tá ticado, significa que aquela informação rola. Se não tá ticado, aquela informação não rola. É mais ou menos isso. Você vê numa tela de página de internet ou num sisteminha aí de Windows, Mac, Linux e sei lá. Basicamente é isso. Existem outras coisas que tem dentro de um banco de dados. Eu vou falar rapidamente sobre elas. No banco de dados relacional, por exemplo. A gente tem uma outra coisa que é a segunda coisa mais popular de um banco de dados relacional, que se chama Store Procedure, ou traduzindo, procedimento armazenado. E o que são as Store Procedures? As Store Procedures são procedimentos que a gente armazena. Bom... Ai, palhacitos. Não, o que são esses procedimentos armazenados, minha gente? São pequenos programas que a gente pode desenvolver com linguagem SQL, em que a gente manipula os dados. Por exemplo, o meu sistema, ele tem lá uma função de cadastrar cliente. Lembra lá, o Joaquim tá na padaria, ele vai cadastrar lá o Leonardo, ele precisa me cadastrar como cliente antes de começar a registrar todas as coxinhas que eu como. Certo? Então ele tá lá no sisteminha dele, cadastrando, o sisteminha dele é web, vamos supor. Na hora que ele apertou lá cadastrar, às vezes tem um web services, não importa, não vou chegar nisso. Só sei que, no fim das contas, uma Store Procedure com o nome cadastrar cliente é ativada, ela recebe os parâmetros da tela, meu nome, data de nascimento, endereço. E dentro dela tem toda uma rotina que insere os registros dentro da tabela de TB clientes, a tabela de cliente. O procedimento armazenado, ele é isso. Ele é uma mini funcionalidade, que nem sempre é mini, tá? Eu já vi procedures e já escrevi procedures. A gente chama, as procedures a gente abrevia para procedure, Store Procedure. Eu já desenvolvi procedures com 10, 15 mil linhas. Assim. Dá para você desenvolver lógicas tremendas dentro do Store Procedures e tal.
Tem cara que não gosta muito, porque acha que a performance fica lenta, como tem cara que adora. Eu sou um cara mais antigão, eu gosto muito de deixar a regra de negócio, partes dos sistemas, tratados em Store Procedures. Por quê? Porque quando a gente manipula muitos dados, por exemplo, relatórios, essas coisas, às vezes é bacana que está na Store Procedure, para fazer a manutenção daquilo, basta eu entrar lá no SQL Server, escolher qual Store Procedure eu quero mexer, mexo nela, edito, pum, no momento que eu compilei a Store Procedure, ela já está funcionando, não mexi em nada no sistema, no front-end, nada disso. Por que eu prefiro? Para manutenção, eu muitas vezes acho mais simples, porque qualquer alteração que você faça, ou no back-end do sistema, vamos supor a web service, ou no front-end do sistema, que é a parte ali visual dele, eu vou ter que necessariamente compilar aquilo, depois fazer um upload para o servidor dos dados e tal. Não é muito difícil, mas é mais oneroso. E eu vejo sempre Store Procedures como uma forma da gente estar toda hora mudando as regras de, pô, agora os dados vão ter que vir assim com esse filtro, agora a gente precisa tratar isso daqui. Eu gosto muito de deixar a regra de negócio em Store Procedures também. Então as Store Procedures são para isso, mas você pode usar para inserir dados, você pode criar uma Store Procedure que exclui dados, e assim, você usa estrutura de decisão dentro da Store Procedures. E o que são estruturas de decisão para você que está aprendendo a programar agora, para você que já programa? Aquelas coisas tipo case, if, isso é uma estrutura de decisão, em que eu faço uma pergunta para aquilo que eu tenho na mão, para saber se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Tem case dentro do SQL, tem if e por aí vai. Uma coisa rapidamente que eu quero dizer, que eu já disse em outros vídeos e tal, que às vezes fica confuso, principalmente para quem está entrando, e eu vou falar sobre isso de novo para poder, antes de finalizar o vídeo, para que vocês não fiquem confusos, porque eu sei que às vezes pode ser complicado. O que acontece, gente? A gente tem esse termo aí que chama SQL. Aí a gente tem duas coisas que eu me lembre agora, por exemplo. O banco de dados da Microsoft, que se chama SQL Server. E temos, por exemplo, o banco de dados que o pessoal que trabalha com PHP bastante e tal, usa, que é o MySQL. Não só o pessoal que trabalha com PHP, mas foi ali que começou. E todo mundo vê esses SQL e tal. O que acontece, cara? O SQL em si, esse termo, essa sigla, ela vem de Structured Query Language, que é query de linguagem estruturada. E agora eu não sei traduzir isso. Bom, mas enfim, que é uma linguagem para a gente poder manipular banco de dados. Não importa qual seja o banco de dados necessariamente. SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, assim vai. Ele é uma linguagem. E nessa linguagem a gente tem uma sintaxe, assim como a gente tem uma sintaxe pro Java, pro PHP, pro C Sharp, né, que é uma linguagem de programação, a gente tem uma sintaxe pro SQL. Por exemplo, eu quero que o SQL me traga dados da tabela cliente. Aí eu vou ter que escrever lá, select, espaço, asterisco, espaço, from TB clientes. O que eu estou dizendo aí? Select, o asterisco sempre significa tudo, né? Select todas as colunas. From, em inglês é de onde, né? Da TB cliente. Isso eu estou usando SQL. Isso é a linguagem SQL. E aí, assim, cada banco de dados, você usa SQL. Tem umas diferencinhas. Por exemplo, o SQL do SQL Server, ele chama TSQL, T de tatu, que vem de Transact SQL. O SQL do Oracle, ele é chamado de PLSQL. Quando vocês virem PLSQL por aí, o pessoal gosta de mencionar bastante, ele é o SQL utilizado para você manipular o banco de dados do Oracle. Tem algumas diferenças entre esses dois SQLs, mas nos comandos principais não tem diferença nenhuma, quase. Assim, zero. Não é uma coisa que você precisa se preocupar. Puta! Vou ter que aprender o SQL do Oracle, que é o PLSQL, e o TSQL, que é o do SQL Server, por exemplo. Não, cara, eles são basicamente a mesma coisa. Vão haver diferencinhas mínimas, assim, que você vê rapidinho, assim que você ficar íntimo no TSQL ou no PLSQL, você rapidamente já aprende quais são as diferencinhas ali em cada um e funciona. Claro, existem algumas diferenças um pouco mais consideráveis, mas é isso. Nos comandos normais, assim, é select, update, que é de atualizar, insert, que é de cadastrar, inserir, e delete, é o que a gente chama de CRUD, nas operações de CRUD, eles são basicamente quase que idênticos. Não posso afirmar que eles são idênticos, mas eles são quase que idênticos. Eles ficam diferentes quando a gente começa a usar algumas outras funcionalidades, por exemplo, as estruturas de decisão. No SQL, no TSQL do SQL Server, o if, eu não finalizo o if com end if. Assim, se eu quiser fazer um if que tem para baixo dele uma coisa muito grande, eu dou um begin, escrevo tudo ali dentro, quando a condição for verdadeira,
verdadeira daquele if, daquilo que eu pergunto, e aí eu termino o begin sempre com um end. No PLSQL tem uma coisa muito bacana para quem já programou em Visual Basic ou Basic, que ele usa end if e then também, né, que é então. If tal coisa igual tal coisa, ou diferente de tal coisa, sei lá, then, nananã, e depois ele finaliza com end if. Eu tenho quase certeza que ele tem o then. O que eu tenho certeza é que ele termina com end if. Ou será que é o contrário? Bom, eu me lembro que tinha umas diferencinhas no if e tal. Já programei em PLSQL pra caramba, cara. Faz só uns 15 anos que eu não mexo, mas já programei. Uma vez, inclusive, me deram uma professora, devia ter uns, sei lá, 12 mil linhas numa empresa de resseguros. Não, uma empresa de seguros, e tinha um sistema de resseguros, e os caras vieram e falaram, ó, tem que dar manutenção nessa Store Procedure aí, tá em PLSQL e tal do Oracle e bababá, e precisa fazer isso e isso que não tá fazendo hoje. Falei, beleza, cara, eu nunca tinha feito aquilo também. Mas eu fui lá, fui mexendo, e aí, pra minha surpresa, porque o pessoal morre de medo de Oracle, né? Pra minha surpresa, eu achei mais lógico e mais simples o PLSQL do que o TSQL do SQL Server. Tem isso, tá? O pessoal morre de medo de Oracle, porque ele é um banco mais robusto, não sei o quê. Então, assim, em geral, o pessoal trabalha mais com SQL Server, mas, na minha opinião, o Oracle é mais fácil de manipular e de mexer, e mais legal até às vezes do que o SQL Server. Embora também seja muito simples e tranquilo de mexer com o SQL Server. Por que que o pessoal geralmente não usa, eu, por exemplo, não uso muito o Oracle e tal? Porque, cara, a instalação do Oracle ela é meio cabulosa, assim, tipo, não é simples, não tem licença fácil. O SQL ele tem vários tipos de licenças que você compra, tal, baratinha, para instalar como é pessoal ou na empresa. O Oracle não, se eu não me engano, o Oracle é só uma licença mínima, tipo $1 milhão, uma coisa assim. Não, eu acho que não é isso, mas é mais difícil para implantar ele, para instalar, então por isso que eu não uso muito. Mas o Oracle, assim, ele é extremamente famoso, o banco de dados Oracle, para as aplicações mais robustas por aí, o pessoal usa Oracle, que é o Oracle que aguenta o tranco de, sabe, imagina uma tabela dessa de clientes aí que eu falei, nem dava pra ser, porque a gente não tem essa população no mundo, mas imagina uma tabela com 1 trilhão de registros. O Oracle segura isso, joia. Acho que o SQL até poderia conseguir também, mas aí é mais treta. O Oracle é porque ele gerencia melhor. Tem um pessoal que gosta por causa disso. E bom, a Oracle, gente, hoje, a Oracle é dona do Java. Nos primórdios o Java era desenvolvido pela Sun. O Java sempre foi desenvolvido por várias empresas, mas ele era mesmo da Sun Technologies, e a Oracle veio lá e comprou o Java, pra você ver o tamanho da Oracle. A Oracle é embaçada. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Espero ter sido claro, explicado. Com certeza me estendi já, não queria. Mas é legal falar, debater com vocês aqui. No momento eu estou debatendo, mas depois vocês podem falar nos comentários aqui do vídeo. E, enfim, é bacana, eu adoro ficar explicando. Às vezes eu dou umas viajadas, viu? Se eu falei bobagem aqui de alguma coisa técnica, me desculpe. Às vezes eu acho que eu sei e não sei. Tô falando aqui mais da minha experiência, mas eu acho que tem um certo sentido tudo que eu falei. Será? Valeu, gente! E ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma força pro canal, manda pros seus amigos programador. Porra, mano, olha esse cara aqui maluco, vem aqui pra você dar um não curtir no vídeo dele. Por que não? O que importa é popularidade. Valeu? Obrigado mesmo, gente. Até mais, até o próximo vídeo. Falou! Ai, palhacitos!